Começa agora Um Novo Olhar, um programa semanal que vem compartilhar histórias de superação, vitórias. E nisso eu quero convidar a você a refletir comigo este salmo que nos diz que o Senhor é a nossa esperança, Ele é nosso refúgio. Tenha essa certeza, o Deus aonde você deposita a sua esperança, é nesse Deus do amor, é nesse Deus de vitória, é esse Deus que traz sobre você as bênçãos e as forças para a sua dificuldade. Pense bem nisso. Com toda essa certeza do Cristo que vem nos fortalecer, eu quero convidar a você a preparar o seu copo d'água, deixar próximo à TV, próximo ao monitor do seu computador, que no finalzinho estaremos juntos abençoando, pedindo que Deus derrame sobre você e sua família as bênçãos do céu. Agora, eu convido a você a acompanhar junto comigo a entrevista do pastor Paulo. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, obrigado por aceitar o meu convite. É uma honra tê-lo aqui para compartilhar um pouquinho da sua história. Para mim que é uma honra, é uma vaidade boa estar aqui com o Dom Belucci para estar aqui compartilhando tudo aquilo que é experiência boa, tem que ser compartilhada. Obrigado. Fala um pouquinho sobre a sua origem, família, de onde você é. Então, eu sou de São Paulo mesmo, nasci no Hospital 9 de Julho. Sou bem paulistano mesmo. Sou o penúltimo irmão de uma família de 7 irmãos. E assim, tive uma vida tranquila. Uma infância de família pobre, mas tranquila. Eu nunca passei fome. E tinha desejos, né? Vontades, mas assim, uma família bem ajustada. Nesse sentido, nunca tive problemas na infância, problemas maiores, só de maldade, malcriação. Entendi. E estudo, educação, como foi também a parte familiar, o que eles passaram? Então, o meu pai e minha mãe era empregada doméstica. Na minha infância, o que eu lembro da minha mãe na infância, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, meu pai, nessa época, ele era um radiotécnico, e eles sempre prezaram para que os filhos estudassem. Só que naquela época, a década de 70, um filho de pobre fazer uma universidade era coisa assim, era um sonho quase impossível. E era um dos sonhos que eu tinha na vida. Como eu sou o penúltimo filho de uma família de 7 filhos, e os meus outros irmãos, ninguém tinha, no máximo, feito científico na época. E para mim era um sonho que eu achava que era quase impossível fazer uma universidade. Entendi. E como foi sua caminhada, adolescência, juventude? Então, eu era meio traquina. Na verdade, eu não era mal criado, eu era traquina. Eu era muito assim, de fazer traquinagens. Só que uma coisa que até a minha mãe sempre fala, meu falecido pai sempre falava, dos 7 filhos, o único que, até depois de adulto, nunca respondeu eles, era eu. E até os outros irmãos falavam, você é o queridinho do papai e da mamãe. Mas não era que eu nunca fui de responder, eu não sou de responder. Primeiro eu abaixo a cabeça, aí depois sim, hoje com mais experiência, eu escuto para depois então eu sentar e debater. Entendi. E me fala um pouquinho aqui sobre vícios, se teve, como entrou na sua vida. Então, eu ainda na adolescência, 14 anos, 13 anos, o meu pai ele fumava. Meu pai era japonês e eu nunca esqueço disso, que ele fumava um cigarro chamado Clássico, sem filtro. E ele sabia quando eu tinha roubado o cigarro dele, porque ele não tinha filtro, entrava o fumo na língua e eu ficava... Ele pegou o cigarro meu, menino. Então ele descobria por conta disso. E aí depois o meu pai se converteu, que minha mãe já era evangélica. Aí meu pai, depois de um bom tempo, se converteu. Aí eu já tinha aí uns 16 anos. E aí, por conta disso, eu esqueci, que não chegava a ser um vício. Era uma traquinagem, a garotada, pega cigarro e tal. Aí logo depois, com 19 anos, eu entrei numa estatal chamada Telesp. E fui trabalhar lá. Com 2 meses eu já estava fumando e bebendo. Aí, meu irmão, bebia da destilada, da fermentada, do que vinha a gente tomava. E eu cheguei ao ponto de fumar 5 maços de cigarro por dia.
E era assim, o dia que eu não bebesse pelo menos uma dúzia de cerveja e, sei lá, umas 20, 25 quentes, a gente chamava de bombeirinho, eu não estava satisfeito. Se fosse hoje, eu já estava pego na lei seca. E você se considerava um alcoólatra? É uma coisa interessante, que por mais que você beba, você nunca se considera um alcoólatra. Porque às vezes eu até falava, eu bebo socialmente. Só que o meu social era todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. E isso foi durante alguns anos. E eu comecei a perceber que aquilo estava, de certa forma, me atrapalhando em algumas coisas. Porque você percebe que, e nessa época eu já estava na faculdade, você percebe que a sua percepção, a sua parte sensorial, ela muda, ela muda. E isso eu conseguia perceber. E um detalhe interessante, que eu era viciado em lavar a mão, porque eu não gostava do cheiro do cigarro na mão. Então, às vezes eu passava a mão assim no nariz, sentia aquele cheiro, eu tinha que arrumar um lugar para lavar a mão, que eu acho que isso era sintomático, né? Eu sentia aquilo e ia fazer aquele movimento. Entendi. E aí você ficou você passou quanto tempo nessa... Eu fiquei, olha, dos 19 até mais ou menos os 32 anos, fumando e bebendo. A droga ilícita, a única experiência que eu tive, cheguei a fumar um cigarrinho de maconha entre a adolescência e a idade adulta, mas 3, 4 vezes que eu fumei eu não gostei. Não gostei. E aí larguei para lá. Mas quando eu entrei no cigarro e na bebida, era assim, eu acordava de madrugada, eu morava num prédio, e eu nunca fumei dentro de casa. Então, às vezes eu acordava 2 horas da manhã, eu tinha que descer lá para a área de comum do prédio para fumar. O meu café da manhã, quando eu acordava de manhã cedo, era descer também, fumar um cigarro, aí eu voltava, aí que eu ia me preparar para tomar um banho e tal, essas coisas, fazer a higiene pessoal, e depois já descia com o cigarro na boca. Do meu trabalho, da minha casa no meu trabalho, era uns 7 quilômetros. Eu chegava a fumar 20 cigarros em 7 quilômetros. Eu acendia um cigarro na bituca do outro. Entendi. E isso chegou a prejudicar a sua família de algum jeito? É assim, o cigarro nem tanto, porque eu não fumava dentro de casa. Mas assim, você acaba deixando de fazer algumas coisas com a família por conta do que? Da bebida. Porque você começa a beber, você não percebe até que ponto ela vai te carregar. E geralmente quando eu chegava em casa eu já estava de fogo, como diz o dito popular, e chegava em casa e aí eu apagava. Entendi, entendi. Pastor Paulo, nós vamos ter que dar uma pequena pausa para um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com um novo olhar. Vamos continuar nosso bate-papo com o pastor Paulo. Pastor Paulo, eu perguntei sobre o que trouxe isso, se trouxe problema para a sua família. Agora eu quero saber, esses cigarros, o álcool, trouxe problema de saúde? O que acarretou para você? Sim. Aí eu comecei a ter problemas de saúde. A minha pressão começou a subir demais e eu não conseguia parar de fumar nem de beber. Aí, com muito custo, eu comecei a diminuir a bebida, mas o cigarro era uma coisa assim que era terrível para mim. E minha pressão alta, e eu fiquei bem gordo na época, eu cheguei a pesar 125 quilos, e eu estava muito gordo, e aquilo começou a me dar, de vez em quando me dava umas crises. Uma vez até eu fiquei uma semana com dor de cabeça, e eu fui no pronto-socorro para ver o que era dor de cabeça, me internaram e minha pressão chegou a 22/19. Pois bem, e eu não conseguia parar de fumar. Aí foi quando, efetivamente, eu tive um encontro com Jesus, que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Que no dia que eu conheci Jesus, naquele mesmo dia, para se ter uma ideia, eu comprava cigarro de pacotes, porque eu fumava demais.
E no dia que eu conheci Jesus, eu lembro como hoje eu estava vindo de um bairro lá de Santa Amaro chamado Grajaú, e quando isso já era tarde da noite. E quando eu parei em cima da Ponte do Socorro, umas 2, 3 horas da manhã, eu abri o porta-mala de um Opala que eu tinha, e eu tinha lá 12 pacotes de Hollywood. E eu peguei os pacotes de cigarro e joguei tudo dentro ali do rio Pinheiros ali, né? E daquele dia para cá, eu até brinco, que às vezes eu vejo alguém tomando uma cerveja, me dá uma vontade de tomar, mas se eu sinto o cheiro de cigarro, me dá ânsia de vômito. Então eu tenho certeza que Jesus transformou não só a minha vida, mas o meu espírito foi renovado, a minha alma foi renovada, porque às vezes eu mesmo fico pensando, gente, como é que uma pessoa que fumava tanto, que eu não conseguia parar de fumar, tudo que o Dom imaginar de simpatias, de coisas que as pessoas me ensinavam para parar de fumar, fui no médico várias vezes, porque o cardiologista falava, se você não parar de fumar, você vai morrer, e tal. E eu falo, Deus foi muito bom comigo. Eu sou filho de pastor, né? E eu digo que Deus me deu 2 oportunidades na vida. A primeira, porque eu nasci numa casa evangélica, mas não queria saber. E a segunda é que eu mesmo pude buscar, e eu posso dizer que Jesus transforma a vida do ser humano. E essa transformação até hoje já tem quanto tempo? Então, isso eu estou com 50, eu tinha 32, sou ruim de conta, Dom. Olha, faz 18 anos. Isso, 18 anos. E por conta disso, eu fui me especializar em algumas coisas e acabei... eu vou entrar nesse assunto sobre o seu estudo e tudo mais, que eu acho muito interessante seu currículo. Me fala, deixa uma mensagem, aproveitando, nos deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse encontro com Deus. A promessa que Deus nos dá sobre essa restauração, que quem se encontra com Cristo se restaura. Deixa uma mensagem para eles. Olha, eu sempre digo que eu nunca tive o desejo de ser pastor ou de ser religioso. Eu tinha uma grande dificuldade em acreditar em algumas coisas. Mas desde criança, a minha mãe, a minha avó, elas já falavam, e depois com um pouquinho maior, eu também me recordo, eu sempre vi coisas. E naquela época existia um certo preconceito para esse tipo de coisa. E eu não sei se é por conta disso que eu mesmo não queria saber desse tipo de coisa. Mas com o passar dos anos, a gente vai aprendendo, a gente foi aprendendo. Então o que eu posso dizer é a seguinte coisa, que todos nós somos especiais para Deus. Mas Deus, ele é tão bom na sua eternidade, na sua bondade, na sua misericórdia, que Ele nos deixou uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele fala assim, olha, eu quero tudo de bom para você, mas você tem que querer. Eu não posso te obrigar a querer uma coisa boa. E muita gente não quer a coisa boa. Mas quando você... Tem um versículo na Bíblia que diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Quando eu leio esse versículo, eu lembro da minha história. Porque a hora que eu precisei, eu bati. E Jesus abriu a porta para mim. E quando a gente busca que Ele abre a porta, então é como a história de Lázaro. Quando Lázaro já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Jesus podia, de onde ele estava, ordenar que Lázaro se levantasse. Mas quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, Jesus fala assim, ó, tirai a pedra. Jesus tinha poder para tirar aquela pedra. Mas isso significa que nós temos que fazer a nossa parte. Tirai a pedra. Então, para você que está nos ouvindo, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, o importante é o tamanho do nosso Deus.
mas você tem que tirar a pedra. Tira a pedra e deixa Deus trabalhar. Faça uma experiência com Deus. Porque quando você decide fazer uma experiência com Deus, você vai ver que você não quer ou não vai largar nunca mais esse Deus. Amém, pastor. Me fala um pouquinho agora sobre a sua trajetória de estudo, seu trabalho, publicações. Então, depois disso tudo, eu já tinha formação acadêmica por questões profissionais, e depois que eu me converti, depois de um tempo, um dia eu acordei e falei, olha, eu já estudei para ganhar o meu pão de cada dia. Agora eu quero estudar por prazer, eu quero conhecer a palavra de Deus. Foi quando eu decidi fazer teologia. E fiz teologia, depois fiz alguns outros cursos, e eu acabei por conta da condição, depois que eu me tornei pastor, você acaba... que o pastor não é simplesmente um pastor, ele é um psicólogo, é um conselheiro, e você começa a ter uma necessidade em alguns sentidos. E aí eu comecei a procurar algumas especializações nesse sentido, que eu sei que é muito prejudicial, principalmente o álcool. E aí eu fui, na época, convidado por um amigo meu, fazer um curso no DENARC aqui de São Paulo, e quero até deixar aqui um informativo. O DENARC aqui em São Paulo não é um órgão somente de repressão ao tráfico de drogas. Eles têm lá uma equipe multidisciplinar de ajuda ao dependente de drogas, à família do dependente, e hoje a maior parte dos encaminhamentos de dependentes químicos para clínicas, para tratamento, é feito pelo DENARC. Então, se você está tendo alguma dificuldade, procura o DENARC ali na Ponte Pequena. E eu fiz esse curso lá, e a partir daí eu me tornei um reprodutor de pessoas que trabalham com dependência química e drogas lícitas e ilícitas. Aí depois também eu fui fazer uma especialização na Unifesp, que chama-se Fé na Prevenção. A Unifesp, se não me falha a memória, está na 3ª edição dessa especialização. Eles fizeram um estudo acadêmico onde eles constataram que a maior parte dos dependentes químicos que estão ligados a qualquer religião, à fé, a recuperação é muito maior do que aqueles que não têm fé nenhuma ou religião nenhuma. E então eles desenvolveram essa especialização. Qualquer pessoa com curso superior, em qualquer área, pode fazer essa especialização, e é muito boa porque ela te dá um subsídio para trabalhar com isso. E depois eu também agora esse ano eu terminei um mestrado em psicanálise, que eu pretendo ainda daqui mais uns 2 anos fazer um trabalho mais efetivo nessa área. Na verdade, eu estou me preparando academicamente, psicologicamente, teologicamente, para fazer um trabalho maior nesse sentido. Hoje, a maior parte do trabalho que eu faço são palestras em escolas, em empresas. E essa semana passada eu tive um dado de uma empresa, de uma grande empresa aqui que nós fomos lá dar palestras numa CIPAT, e depois da palestra que nós demos lá sobre as drogas lícitas e ilícitas, dependência química, do álcool, do fumo, a diretora de RH me ligou e falou, olha, Paulo, eu tive aqui uma demanda gigante de pessoas que nos procuraram para pedir ajuda, porque até então todo mundo se escondia, porque é mais ou menos isso que acontece. Mas um dado alarmante que nós temos de algumas entidades que trabalham com isso é que o índice de idosos dependentes de químicos e de drogas lícitas e ilícitas tem aumentado estrondosamente. Entendi. Nós estamos preparados para lidar e nos preocupamos muito com os adolescentes, com os mais jovens. Só que hoje o Brasil é um país de velhos. E o número de idosos abandonados tem crescido e tem levado esses idosos ao consumo de droga. Compreendi. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu ministério, que essa bênção também chegue a toda a sua família. Obrigado de coração. Amém. Deus abençoe. Amém.
mais uma história que nos convida a refletir nossa vida. Às vezes a gente fica, é difícil, eu não consigo sair disso, não consigo me superar isso. Olha como é bonito essa história do pastor. Com essa certeza que a vitória é nossa, eu convido a você, junto comigo, orar, pedindo que São Miguel traga do céu as bênçãos sobre nós e sobre toda a nossa família. Coloque sobre o altar de São Miguel agora as suas intenções e os seus pedidos e ore junto comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Agora, pegue o seu copo d'água, vou pedir que Deus derrame sobre ela a bênção e a graça dos céus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre esta água, que quem dela beber possa ser lavado com o sangue de Cristo, e que onde ela tocar, seja a mão do Cristo tocando e curando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus derrame sobre você a bênção e a graça. Não esqueça de acompanhar os nossos vídeos em nosso canal. Compartilhe, divulgue. Que Deus te abençoe. Até a próxima.